Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Estamos aqui mais uma vez trazendo mais um programa da série Reflexões e Exortações. Nessa série nós procuraremos meditar, pensar, analisar e detalhar assuntos relacionados aos personagens bíblicos e os acontecimentos também. Que possamos então, por meio das Escrituras, sermos advertidos, chamados a atenção ou avisados, aconselhados, encorajados e estimulados no sentido de buscarmos reformar e melhorar nossos costumes, nossos atos e opiniões até, O irmão Paulo escreveu: Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos capítulo 15, verso 4. No programa passado, trouxemos o tema confiar em Deus. Exploramos muito o texto de Efésios capítulo 6, versos 16 e 17. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deixamos claro que a verdadeira fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança em Deus e em sua palavra. Deixamos claro que a maior arma que temos contra o inimigo é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Se você não ouviu, este programa, solicite o áudio, nós estaremos trazendo para você. Hoje traremos o programa número 3, Obediência X, Adoração. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse ao rei Saul: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, dar atenção, ouvir, é melhor do que a gordura de carneiros. Nesse tema nós traremos obediência e adoração, porque parece que em nossos dias as pessoas dão muita atenção a querer louvar a Deus ou expressar, isso Deus, aquilo Deus, oh graças a Deus, louvado seja Deus, Deus seja louvado, eu agradeço a Deus, eu adoro a Deus, eu cultuo a Deus. Só que as pessoas esquecem da parte de obedecer. E nesse sentido, o profeta Samuel disse ao rei Saul: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra dele? Eis que obedecer, o profeta disse, é melhor do que sacrificar. E o atender, que é dar atenção, ouvir, é melhor do que a gordura de carneiros. Então, talvez a gente fique, glória, aleluia, lá, lá, lá. Não que nós devemos glorificar a Deus, é melhor obedecer. Me perdoe dizer, mas parece que o culto é mais para a pessoa, para o seu ego, do que para Deus. Me perdoe falar, mas um culto verdadeiro, a primeira coisa que vai à frente é a obediência. Até o momento, nós trouxemos 2 temas nessa série. O primeiro tema foi o amor de Deus. E o segundo foi confiar em Deus. Os muitos textos bíblicos que provam o quanto Deus nos ama, deveria ser suficiente para nos levar a confiar inteiramente em Deus. Porém, não é essa a realidade. É triste, não é? Por vezes, desobedecemos a Deus e queremos servi-lo segundo a nossa vontade ou da nossa maneira. Por vezes fazemos isso. Infelizmente, desde Adão e Eva até os dias atuais, há uma tendência forte em nós, seres humanos, em desobedecer a Deus. Às vezes interpretando a palavra de Deus segundo os nossos desejos, às vezes desviando do querer de Deus, às vezes remendando as coisas de Deus, dando um novo foco, uma nova interpretação. Você já parou para pensar como era o mundo nos tempos bíblicos? Em Cooperador Giliard, como era o mundo nos tempos bíblicos? É uma boa reflexão.
Eu digo, cooperador Giliardi, com certeza não era cheio das ilusões e vaidades que nos rodeia hoje. As ilusões que nos rodeia hoje, naquele tempo não tinha. E eu fico pensando, se Adão e Eva, num mundo perfeito, num estado de perfeição superior a toda a perfeição que conhecemos hoje, foram desviados da vontade de Deus e desobedeceram a Deus, imagina o quanto temos que vigiar, cooperador Giliardi e ouvintes. Você parou para pensar? O quanto temos que vigiar. Foi nesse sentido que o irmão João escreveu. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João, capítulo 5, verso 19. Nos dias do nosso irmão João, o nosso irmão já falava que o mundo estava no maligno, né? Desde Adão e Eva, né? Mas ele tinha esse conhecimento da intensidade desse estar no maligno. Imaginamos hoje, e eu vou dizer, o mundo foi organizado pelo maligno de forma a atrair-nos. É isso. E por isso, obedecer à vontade de Deus e temer a Deus é a melhor escolha que fazemos, sem questionar. Se falta força, peça a Deus, mas não fique teimando com a realidade, com aquilo que você sabe que é verdade. Vamos trazer aqui o termo hebraico para a palavra temer, cooperador Giliardi. O termo hebraico para a palavra temer, em Eclesiastes capítulo 12, 13, é yare, que significa temer, reverenciar ou respeitar, e comumente se refere ao temor do Senhor, como em Provérbios 1:7, onde o sábio diz que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Logo, temer a Deus significa honrar e respeitar a sua autoridade e senhorio. Que interessante, Lucas. No Primeiro Testamento, olha o que nós observamos. Nós encontramos a palavra em hebraico, chamar, que pode ser traduzida como ouvir, né? Nós temos ali o Shemar Israel, ouvir, obedecer e obediência. Essa palavra é repetida cerca de 1158 vezes de Gênesis a Malaquias. E para um melhor proveito do tema, nós vamos trazer o sinônimo da palavra obedecer em 3 sentidos. O sinônimo da palavra obedecer em 3 sentidos. Os 3 sentidos: cumprir ordens, submeter-se à vontade dos outros e atender a uma coisa. Vamos para o primeiro: cumprir ordens. Acatar, seguir, ouvir, escutar, aceitar, cumprir, executar, observar, respeitar. Submeter-se à vontade dos outros, depender, obtemperar, render-se, submeter-se, sujeitar-se. A atender a alguma coisa, aquecer, atender, ceder, concordar, condescender, consentir, corresponder, satisfazer. Vamos trazer aqui um relato que vai nos ajudar a entender o quanto, mesmo com as orientações de Deus e conhecendo a vontade de Deus, muitas vezes prevalece a nossa vontade. Esse texto está em 1 Samuel 15, verso 1 ao 9. Vamos ler ele com atenção, ouça com atenção. Então disse Samuel, o profeta, a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo e sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor, a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Assim diz. Deus disse para Saul, por meio de Samuel: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver. Não lhes perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O que? Saul convocou ao povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. E chegaram, pois, Saul à cidade de Amaleque e pôs emboscada no vale. E disse Saul aos quineus, ao povo, esse povo quineu morava ali:
Ide-vos, retirai-vos, sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles. Porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os quineus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Havilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e da segunda ordem, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Vocês estão ouvindo com atenção? A ordem era: destrua tudo. 1 Samuel 15, verso 10 ao 13. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras, palavras do Senhor, e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo. Eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Cumpri, diz Saul, cumpri a palavra do Senhor. Cumpri, será que cumpriu? Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Saul deixou de me seguir, não cumpriu as minhas palavras, Deus disse. Mas aí chega Saul, levanta uma coluna, um altar ali, ele vai adorar a Deus. Mas deixou de cumprir a palavra do Senhor. Olha, porque deixou de me seguir. Quando é que nós podemos deixar de seguir a Deus? Quando não cumprimos a palavra de Deus. Muitas pessoas não têm essa noção. Muitas pessoas estão preocupadas como Saul em construir altares e coluna, em prestar culto, mas deixa a palavra do Senhor de lado. Saul disse para o profeta: bendito sejas tu do Senhor, cumpri as palavras do Senhor. Cumpriu? Qual era a palavra do Senhor para Saul? 1 Samuel 15, verso 1 ao 3, qual era, cooperador Giliardi? Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Essas são as ordens do Senhor. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, tudo, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até às ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Essa foi a ordem do Senhor. Veio Saul, levantou para si uma coluna. Quando ele vê o profeta, diz: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Cumpriu? 1 Samuel 15, verso 14 ao 21. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram. Não foi ele que trouxe, não. Ele disse que foi as pessoas. Porque o povo popou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O povo, sempre alguém é culpado. Sempre nós não obedecemos porque alguém tem culpa. Aí Saul disse para Samuel: o resto, porém, temos destruído totalmente. O resto, Deus mandou destruir tudo. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel?
E o Senhor não te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Por que não deste ouvido à voz do Senhor? Antes, te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, antes eu dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Por que essa tendência nossa em discutir com Deus? Isso chama porfiar, teimar, discutir. Nós, seres humanos, temos essa tendência em discutir com Deus. Lembra de Adão e Eva? Por que fizesse isso? Por que isso? Por que aquilo? Nós, seres humanos, temos essa tendência, movido pela ação do maligno dentro de nós. Muitas vezes fazemos isso. O profeta Samuel deixa claro para ele que ele tinha desobedecido a voz de Deus, mas ele diz que não, que antes ele tinha dado ouvido à voz do Senhor. Agora, ouça o que Deus disse por meio do profeta Samuel a Saul. Ouça com atenção, você que está acompanhando a programação. 1 Samuel, capítulo 15, 22 a 28. Porém Samuel disse a Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor. Obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Saul e o povo tinham separado ali para oferecer ao Senhor, porém, o profeta deixa bem claro que a ordem do Senhor não foi seguida, e obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, discutir, é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu registraste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Olha só. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porquanto registraste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e eu tenho dado ao teu próximo melhor do que tu. Que tristeza. Tristeza. Saul estava preocupado com a aparência. Vem, adore a Deus comigo, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Tem pessoas que cantam louvores de adoração, aquela coisa toda, chora, as lágrimas vêm aos olhos, mas quando você vai ver, eles não querem obedecer a Deus. Não conseguem se libertar dos vícios, não conseguem deixar aquilo que não agrada a Deus. Por que isso? Vem, adora a Deus comigo. Vem. Deus disse por boca do profeta Samuel a Saul, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Viu? Rebelião, de ser rebelde. É como o pecado de feitiçaria. Então tem muita gente cometendo feitiçaria por aí, praticando, não tem? E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então tem muita gente idólatra por aí, não tem? O profeta diz, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não seja rei. Percebe que às vezes demora para entender que estamos desobedecendo à palavra de Deus? Nós temos que orar a Deus e vigiar. Jesus disse, vigiai para que não entreis em tentação. Saul disse a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Temi o povo. Quantas vezes você não obedece porque teme? Eu não obedeço não porque eu temo. Eu não obedeço porque vai acontecer aquilo. Eu tenho que fazer aquilo porque aquilo. Deus entende porque aquilo, porque aquilo.
Será que Deus entende? Entende-se que nós somos falhos, que nós não temos confiança nele. Uma vez eu estava estudando com as pessoas sobre os mandamentos de Deus, e terminando o estudo, saímos ali, já estava no portão despedindo, e uma senhora chegou de mim e disse assim para mim: tudo que você falou sobre o sábado é correto, só que eu não obedeço o sábado como vocês. Eu acho que não precisa disso. No sábado eu cuido normal da minha casa. Deus não está afim dessas coisas. Eu perguntei para ela assim: é difícil, é um sacrifício para você levantar cedo e fazer o café para suas crianças, para elas ir para a escola? É difícil acordar as crianças, arrumar elas para ir à escola, preparar o café para o seu marido, fazer o almoço, a janta, limpar a casa? Ela disse: não é difícil. Eu falei: por quê? Ela disse: porque eu amo o meu esposo, amo a minha família. Eu disse para ela: o dia que a senhora amar a Deus, a senhora também não terá nada disso como sacrifício. Infelizmente, nós não queremos obedecer a Deus. Eu temia o povo, eu temi. Existe um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. E nós, que conhecemos as Escrituras Sagradas, sabemos que isso não é verdade e nunca foi. A voz do povo é a voz de Deus. Onde é isso? Nunca foi, né? Amém. Nunca. Vamos trazer aqui a palavra rebelião. Rebelião. Do latim, rebelio. Rebelião é a ação e o efeito de se rebelar. Esse verbo, por sua vez, está associado ao ato de apresentar resistência, tornar-se rebelde, insurgir-se ou faltar à obediência devida. Protocolo HTTPS, conceito.de/rebelião. Este é o conceito, ministro. Rebelião é com o pecado de quê? Feitiçaria? E aí? E aí o que é rebelião? Ação ou efeito de rebelar. Isso, apresentar resistência, tornar-se rebelde, insurgir, faltar à obediência devida. Então, diferente de Saul, que foi desobediente à ordem e à palavra de Deus, Noé e sua família se salvaram por ouvir a palavra de Deus. E a voz da multidão não foi capaz de levar eles à desobediência. Noé acreditou na palavra de Deus, seguiu todas as orientações, ficou atento a cada detalhe e ele não construiu do jeito dele. Tem gente, cooperador Giliardi, que quer servir a Deus, mas ele que toma conta dos detalhes, ele que dá a regra, não é isso? Infelizmente. Ele que diz que jeito, não é não? Infelizmente é isso. Nunca devemos deixar de fazer a vontade de Deus, mesmo que diante da pressão de quem quer que seja. Mesmo diante da pressão de quem quer que seja. Aí tem gente que diz assim: Deus salvou Noé por meio da arca. Noé foi salvo por meio da obediência, em primeiro lugar. A arca só foi um passo secundário, não é isso? Isso. A palavra é quem nos salva, porque ela indica o que nós temos que fazer. Arão, irmão de Moisés, deixou de fazer a vontade de Deus também, quando pressionado pelo povo, não foi não, cooperador? Sabia que a idolatria era algo condenado por Deus, mas preferiu agir errado. Vamos ler o texto? Êxodo capítulo 32, versos 1 ao 6. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão. Arão já estava sendo pressionado, né? Acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, olha o que o povo disse: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar.
Então tem gente que quando é pressionado ele deixa de obedecer a Deus, não é não? É verdade. Quando ele sofre uma pressão, ele deixa de obedecer a Deus. É fácil obedecer quando tudo está bem. Não tem fornalha de fogo acesa na sua frente, não tem cova dos leões, não tem o mar na sua frente, a ordem vai, caminha, não tem as dificuldades, você obedece. Mas quando a coisa dá errada, você desobedece. E olha que aqui fizeram tudo errado, Arão, e mesmo assim foram adorar, e dizendo que estava adorando quem? O Deus que tirou do Egito. Pois é, estavam adorando o Deus que tirou do Egito. Infelizmente, a grande maioria dos crentes não dão a devida atenção à vontade de Deus e assim abandonam com facilidade a verdade da palavra de Deus. Eu vou trazer aqui alguns questionamentos que vai nos ajudar a refletir um pouco. Eu vou direto aos 10 mandamentos. Quem disse que o 7º dia não é dia de trabalho e é o sábado de descanso? Quem foi que disse? Êxodo 20, verso 1, 8 ao 11. Então falou Deus. Falou quem? Moisés? Opa, Lê de novo. Não foi Moisés não, né? não foi Moisés. Leia. Então falou Deus. Infelizmente, ministro Lucas, existem pessoas que dizem que foi Moisés que falou, né? Infelizmente. E disso eu me recordo de pessoas que já chegaram até a mim e disseram: não, mas isso é lei de Moisés. E olha o que diz: então falou Deus todas estas palavras. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Sábado de quem? Do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e todo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, desde quando o sábado foi abençoado por Deus e santificado? Gênesis 2, verso 2 e 3. Havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E infelizmente a grande maioria da cristandade não aceitam este mandamento e ainda procura associar o mesmo a Moisés e aos judeus. Não existia Moisés, não existia judeu lá no Éden. E o sábado já estava ali como um dia de descanso, um dia santificado e abençoado por Deus. Mas os crentes hoje, não. Na tentativa de se esquivar, de serem enquadrados como desobedientes a Deus, a grande maioria afirma que o sábado é lei de Moisés. Como se isso fosse suficiente para o mesmo ser descartado e mudado de acordo com a vontade de cada um. Infelizmente. Porém, nós temos inúmeros textos que afirmam o contrário da crença da grande maioria. E agora, só lembrando, cooperador Giliardi, a rebelião é como pecado de quê? Feitiçaria. De feitiçaria. Não é isso? É isso. E o porfiar, teimar é como idolatria, não é não? É isso. Vamos trazer aqui afirmativas bíblicas. 5 vezes as Escrituras dizem sábado do Senhor. Sábado do Senhor. 4 vezes está escrito guardareis o sábado. 8 vezes é dito sábado de descanso. 15 vezes Deus diz meus sábados. 2 vezes Deus diz o meu santo sábado. 3 vezes santo sábado. 6 vezes Deus diz para não profanar o sábado. 2 vezes diz que Deus abençoou o sábado. 6 vezes Deus diz santificar os meus sábados. 5 vezes sábado de descanso. 13 vezes é dito que o 7º dia é o sábado. 7 vezes Deus fala da profanação do sábado. 2 vezes Deus diz para não esquecermos do sábado para santificar. Olha só, ministro. A rebelião é como o pecado de feitiçaria.
E a teima, ficar teimando, porfiar, é como idolatria. E agora? E agora? Nós estamos trazendo esse exemplo para vocês por serem simples e diretos. Isso para te despertar a obediência a Deus. São mandamentos de Deus. Poucos sabem que o sábado é o 4º mandamento da lei de Deus. Da lei de Deus, não tem nada com Moisés. E aí os crentes dizem, eu não obedeço porque é lei de Moisés. Mas os crentes não matam, não roubam, não adulteram, não cobiçam, não fazem imagem de escultura, não ajoelham diante de imagem, não é isso? Não desonra pai e mãe. Tudo isso aí eles fazem. Mas quando chega no sábado, o sábado é lei de Moisés. Então as pessoas gostam de porfiar, de ficar teimando. Infelizmente, a grande maioria acredita que os 10 mandamentos foram escritos por Moisés. Vamos ler o que as Escrituras dizem. E lembrando, Deus disse, é melhor obedecer do que fazer o quê? Sacrificar. Vamos ler os textos que dizem que foram escritos por Deus, mas os crentes dizem que foi Moisés. Deuteronômio, capítulo 4, verso 10 ao 13, diz o seguinte. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, diz o Senhor, as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vós pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. O Senhor vos falou. A voz das palavras ouvistes, porém além da voz não viste figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança. Quem é ele? Deus, o Senhor, vos ordenou cumprir os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Moisés está aqui relatando como foi. O povo ouviu a voz de Deus, o monte tremia, o monte ardia em fogo, até o meio do céu. E Deus falou ali os 10 mandamentos e escreveu. Mas os crentes dizem, não é não. Aí fica porfiando, então tá bom, é a idolatria. Você quer? Fica teimando, desobedecendo a Deus, aí comete o pecado de feitiçaria. Moisés disse, quando subi ao monte a receber as tábuas de pedras, e o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escrita com o dedo dele, o dedo de Deus. E nelas estavam escritas todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da Assembleia. Deuteronômio 9, verso 9 e 10. Êxodo 31, 18. Deus deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escrita pelo dedo de Deus. Êxodo 32, verso 15 e 16. E voltou Moisés, e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas. De uma e de outra banda escritas estavam, e aquelas tábuas eram obra de Deus. Eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Nós estamos trazendo o tema obediência e adoração. Não adianta ficar gritando, pulando, chorando, oh, Deus bendito, se emocionando. Quando cantam, choram, emocionam. Eu não estou ironizando aqui não. Mas não obedecer a Deus. Nós estamos falando de obediência e adoração. Andam juntas. Não podemos fazer como Saul. Vem adorar Deus comigo. Como o povo de Israel diante do bezerro, agora isso aqui é o Deus nosso, vamos adorar Ele, o Deus que tirou nós do Egito. Não. Os 10 mandamentos foram dados por Deus ao seu povo, porém muitos fazem como Saul e se rebelam contra a palavra de Deus. 1 Samuel 15, versos 22 e 23, porém Samuel disse a Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que obedeça a palavra dEle? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vamos trazer aqui o significado de rebelde. Rebelde, o que é rebelde? Que ou quem se rebela ou rebelou, amotinado, revoltoso. Que
ou quem não se submete, não acata ordem ou disciplina, insubordinado. Quem não obedece, quem não acata ordem, disciplina. Vamos trazer o sinônimo de porfiar. Porfiar. Disputar, pleitear, teimar, obstinar-se, competir, rivalizar, concorrer, discutir, brigar, contender. O povo está igual a Adão e Eva hoje, contendendo, teimando, se desculpando, né? Quando pregamos a vigência dos 10 mandamentos, sempre surge a porfia, né? Surge, né? A disputa, uma contenda, né? Verdade. Infelizmente no meio da cristandade prevalece hoje a rebelião contra Deus. Infelizmente, desde Adão e Eva até os dias atuais, há uma tendência forte em nós, seres humanos, em desobedecer a Deus, interpretando a palavra de Deus segundo os nossos desejos e interesses, de maneira que a nossa vontade sempre vai prevalecer. Vamos trazer aqui uma experiência científica e aplicá-la ao nosso comportamento hoje. Numa experiência científica, cooperador Giliardi, um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No meio, uma escada e sobre ela um cacho de bananas. O macaco gosta de bananas, não é isso? Sim, sim. Quando o macaco subia na escada para pegar as bananas, os cientistas jogavam um jato de água fria nos que estavam no chão lá. Depois de certo tempo, quando o macaco ia subir na escada, os outros pegavam ele e batiam nele. Batia muito nele. Eles entendiam que eles iam levar um jato de água, e para não levar o jato de água, batia no macaco que subia. Mas um tempo depois, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas lá. Eles viam as bananas, mas não subia, ninguém queria levar um jato de água. Então os cientistas trocaram um dos macacos por outro, por um macaco novo. E a primeira atitude do novo morador foi subir na escada, mas foi retirado pelos outros que o surraram. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não subia mais na escada, não. Um segundo macaco foi substituído, e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro que foi substituído participado com entusiasmo da surra do novato, ajudou a bater. Um terceiro foi trocado, e o mesmo ocorreu. Um quarto, e afinal, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas então ficaram com o grupo de 5 macacos que, mesmo não tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse pegar as bananas. Os ouvintes estão entendendo? Se fosse possível perguntar a algum deles, dos macacos, por que eles batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, mas as coisas sempre foram assim por aqui. Está cheio de crente, cooperador Giliardi, que não sabe por que está fazendo isso. Quando alguém questiona, ele quer bater, ele quer brigar. É verdade. Quer brigar. Eu pergunto para você, meu amigo, você tem questionado os paradigmas? Você tem questionado a sua fé? Você tem buscado ver se a sua fé está de acordo com o que Deus fala? Ou você tem apenas feito como a ilustração que nós trouxemos? Não sei. Aqui sempre foi assim. Na minha igreja faz desse jeito. Eu deixo essa reflexão para que o conformismo não lhe prive de alcançar a verdade que liberta. Eu digo para você, não existe mais hoje a Inquisição. Então, muitos dos comportamentos que são colocados vêm de hábitos ultrapassados e repetidos por quem já apanhou antes, como os macacos. E eu digo para você, não existe mais a Santa Inquisição. Não é mais proibida a leitura das Escrituras. Você tem a liberdade para viver a fé que escolher. Mas você prefere ficar como aqueles macacos que apanharam. Não, aqui sempre foi desse jeito. Pense no que eu estou te falando. Nós temos inúmeros testemunhos, tanto nas Escrituras como nos anais históricos, quanto a verdade era importante aos nossos irmãos, os quais, por ela, pela verdade, davam as suas vidas, morriam adorando a Deus. Isso é a verdadeira adoração. Mas hoje, por qualquer aperto, os crentes são frouxos. Por qualquer situação, os crentes abandonam a verdade. O irmão Judas escreveu: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 1, verso 3.
nós somos chamados a batalhar pela mesma fé que foi dada aos santos. Nós não podemos mudar essa verdade. Somos exortados a não seguir o caminho de Caim, fazendo como Caim, e falando daqueles que não querem batalhar pela fé que foi dada aos santos, o irmão Judas escreveu: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Judas 1, verso 11. Infelizmente, a grande maioria da cristandade tem entrado pelo caminho de Caim e são levados pelo prêmio de Balaão, e também muitos têm perecido na contradição de Coré e a verdade tem sido desprezada. Você sabe qual é o caminho de Caim? Vamos ler o caminho de Caim, qual é? Vamos? Gênesis capítulo 4, verso 3 a 8. E aconteceu aos cabos de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaliu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. É isso, por obra do maligno. As pessoas sempre ficam revoltadas com quem pratica a verdade. O caminho de Caim é não fazer as coisas corretas. Ele queria prestar um culto bonito e não segundo a verdade. Você está preocupado com o culto bonito ou com a verdade? Em Hebreus 9, 22 diz: quase todas as coisas segundo a lei purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Eles estavam fazendo sacrifício. Tinha que haver derramamento de sangue. Mas derramar sangue não era coisa bonita. Talvez um altar com frutos, com legumes, era uma coisa bonita, mas não era verdade. Está cheio de crente hoje desse jeito. Balaão. Vamos falar de Balaão. Foi convidado a fazer algo contra a vontade de Deus. Ele foi chamado e pago por um rei pagão, o qual queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E mesmo sabendo que seria um erro atender ao rei, Balaão foi consultar a Deus. Ele foi consultar a Deus se ia ou não ia. Vamos ler o texto? Números, capítulo 22, dos versos 5 ao 13. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez eu poderia o ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão, e disseram-lhe as palavras de Balaque, e ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora amaldiçoa-o. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Que situação. É de rir. É verdade. Os homens chegam ali, ele diz: passai comigo esta noite, eu vos trarei resposta como o Senhor me falar. Tem coisas, meu amigo, que não precisa de buscar resposta, é tão claro.
Mas você fica tentando, porfiando, teimando. Tá claro? Verdade. Não tem que ficar buscando desculpa, não é isso, cooperador? Verdade, ministro. Não, as pessoas ficam teimando. Vem, passai comigo esta noite e eu vos trarei a resposta do Senhor. E olha o que ele faz. Ele levanta cedo, os homens dizem, e aí? O Senhor recusou-me a deixar ir convosco. Parece uma brincadeira, eu sei que você pode estar pensando na insensatez de Balaão. Porém, ainda em nossos dias existem pessoas que não aceitam a verdade devido aos seus interesses. É isso? E querem usar Deus para alcançar os seus objetivos. É isso. E Balaão não fez isso só uma vez, não. Mandaram mais presentes, homens mais importantes. E Balaão de novo vai consultar a Deus. Tem gente que a verdade é tão clara, ele diz, se Deus me mostrar, eu faço. Você quer que Deus faça o que com você? Tem gente que está errado e diz, será que eu estou errado? Ele sabe que está errado. Fica buscando se está errado. Ele sabe que precisa de reformar a vida dele, mudar certos comportamentos, mas ele insiste naquilo. Vamos ler novamente o comportamento do rei Saul em relação ao tema obediência e adoração. 1 Samuel 15, dos versos 22 ao 31. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo, e dei ouvidos à sua voz, a voz do povo ele deu ouvidos. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado, disse Saul, e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para Seir, ele lhe pegou pela orla da capa, ou seja, Saul pegou a orla da capa de Samuel e a rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem resgatado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então, pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Ele chama, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então voltando, Samuel seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Ele está preocupado em adorar, ele está preocupado em uma aparência. Tem pessoas que estão preocupadas com a aparência, não com a verdade. Meus amigos, somos chamados a sermos verdadeiros adoradores. A mulher samaritana disse a Jesus, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Tem gente que está preocupado com isso, né? Olha a resposta de Jesus. Jesus disse-lhe, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas tem gente que odeia judeu, né? Verdade. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Seja verdadeiro. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus é espírito. Importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Se quer adorar a Deus, adore em espírito e em verdade. Firmar na verdade de Deus nos faz filhos de Deus. Por outro lado, cooperador, deixar de escutar a palavra de Deus é uma prova de que não somos de Deus. Ouça o que Jesus disse aos seus conterrâneos. Vamos ler esse texto. João, capítulo 8, dos versos 44, 47 e 51. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida,
desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não os escutais, porque não sois de Deus. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Guarde a palavra para você não ver a morte. Jesus disse: o pai de vocês é o diabo, e vocês satisfazem o desejo do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, não firmou na verdade. Se você conhece a verdade, meu amigo, minha amiga, firma nela. Se você não firmar nela, a sua situação é a mesma deste anjo caído, Satanás. Firme na verdade. Jesus disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê em Deus, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, verso 24. A obediência nos leva à vida, enquanto a desobediência leva à morte. Adão e Eva deixaram de obedecer a palavra de Deus e acabaram entrando no caminho de morte. Tem um versículo muito conhecido, Cooperador Giliard, muita gente não conhece, até político já usou isso. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Palavras de Jesus. Só que eles esquecem do versículo 31. Vamos ler João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, se vós permanecerdes nas minhas palavras. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como conhecer a verdade saindo da palavra de Deus. Não tem como ser liberto saindo da palavra de Deus. Não. Obedecer a Deus nos livra de prestarmos uma adoração em vão. Nesse sentido, temos Marcos, capítulo 7, dos versos 5 ao 9, que diz: os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem, invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Que triste, Ministro Lucas. Muito triste. Jesus disse, citando o que Deus tinha dito por boca do profeta Isaías: este povo honra-me com os lábios, honravam a Deus com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Era uma citação do profeta Isaías que Jesus estava lendo. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Infelizmente, as tradições e doutrinas dos homens hoje têm invalidado os mandamentos de Deus. Verdade. A grande maioria da cristandade tem aceitado isso. Vamos a um exemplo. Êxodo 20, verso 1 e 3. Então falou Deus estas palavras, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Está claro isso, não está? Está claro. E aí os crentes dizem: existe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como diz o mandamento, Cooperador Giliard? Não terás outros deuses diante de mim. Quem disse isso? Deus. E agora, quem está certo? Você quer ser um feiticeiro, um idólatra? Não, né? Então não fica discutindo, aceita. Vamos trazer aqui algumas afirmativas bíblicas. O termo Espírito de Deus ocorre 22 vezes. Não existe nenhum texto dizendo Deus Espírito, Deus Filho. A Bíblia deixa bem claro, Ministro Lucas, 22 vezes que o Espírito é de Deus. Espírito de Deus e não Deus Espírito. Espírito do Senhor ocorre 31 vezes. Espírito do Senhor. Seu Espírito ocorre 9 vezes. Teu Espírito
ocorre 4 vezes. Meu espírito ocorre 13 vezes. O termo eu sou Deus e não há outro ocorre 3 vezes. O termo único Deus, o termo único Deus e um só Deus ocorre 9 vezes, ministro Lucas. Aí as pessoas ficam porfiando. Não, são 3 em 1, é 3 em 1. A gente pergunta, como que é 3 em 1? Então foi Deus que morreu? Não, foi Jesus. Como que é isso? Jesus era cheio do Espírito Santo. E como que ele pode ser cheio do Espírito Santo se era 3 em 1? Ah, não, é porfia. É idolatria isso. Você ainda insiste em acreditar em uma trindade. Devemos tomar muito cuidado para não praticarmos a idolatria de forma indireta. Olha o que diz 1 Samuel 15, verso 22 ao 23. Olha o que Samuel diz. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Aí os crentes congregam a semana toda. Eu adoro o Senhor a semana toda, mas não obedece. O texto continua dizendo, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como a iniquidade e idolatria. E agora? Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, nós estamos lendo aqui, o que é a palavra do Senhor? Ele também te rejeitou, ele disse para Saul, para que não seja rei. Não, você quer que Deus te aceita. Você é desobediente a ele, porfiando. Você é rebelde. Vamos recordar o significado de rebelde? Rebelde. Quem se rebela ou rebelou, amontinado, revoltoso, quem não se submete, não acata ordem ou disciplina, é um insubordinado. Então, as pessoas que se rebelam, como Saul se rebelou contra a ordem de Deus, é um insubordinado, é um amontinado, revoltoso, que não se submete à vontade de Deus, ministro Lucas. Vamos recordar o sinônimo de porfiar também. Disputar, defender ponto de vista contrário, pleitear, manifestar a favor. Do contrário, teimar, insistir, perseverar em algo, obstinar-se, firmar em uma ideia, competir, rivalizar, concorrer, discutir, brigar, contender. Saul contendeu, ele rivalizou, ele concorreu, discutiu, brigou, e é como se fosse uma iniquidade e idolatria. Infelizmente, no meio da cristandade prevalece a rebelião contra Deus. E mesmo sabendo o que é certo, a grande maioria quer fazer as coisas do seu modo. O rei Davi, ele sabia que a Arca da Aliança devia ser conduzida por sacerdotes e não em carro. Mesmo assim, deixou o mandamento de Deus. Vamos ler 1 Samuel 6, verso 2 a 8. Levantou-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uza e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aio ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam, adoravam a Deus, festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, como também com harpas, com saltério, com tambores, com pandeiros e com símbolos. Iam adorando a Deus. Nós queremos adorar sempre, adorar. Não que não devemos adorar, devemos, mas Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois deixaram a arca pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu rotura em Uza, e chamou a aquele lugar Pérez Uza até o dia de hoje. Agora, por que isso aconteceu? Vamos ler? Êxodo 25, verso 14 e 15. E colocarás as varas nas argolas, ao lado da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. A arca deveria ser levada de que jeito, cooperador Giliardi? Nas argolas, né? Era em carros? Não era em carro. Davi sabia. Vamos ler 1 Crônicas 15, verso 13 ao 15. Palavras de Davi aqui. Porquanto vós não a levaste na primeira vez, e o Senhor vosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Palavras de Davi aqui. Viu aí? Deixaram de obedecer.
A ordenança era com varas. Os sacerdotes carregariam a arca com vara. Santificaram-se, pois, os sacerdotes, os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Meu amigo, minha amiga, por que há essa tendência em nós em desobedecer a palavra de Deus? Porque nós sabemos o que é correto, você sabe, nós temos trazido para você uma série de pontos de fé, nós temos trazido para você uma série de profecias bíblicas, temos diversos programas na rádio, Encontro com Deus, te alertando, temos programas em favor da verdade, temos programas de aconselhamento, temos diversos programas, temos programas que podem te orientar segundo a palavra de Deus, mas você teima, você não é inocente, eu não sou inocente. E como nós mostramos nessa reflexão, há uma tendência em nós de deixarmos a palavra de Deus de lado. E isso só tem trazido dor e sofrimento a nós todos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Querido ouvinte, eu refleti bastante. E você também refletiu? Então que fique essa mensagem em nossos corações e que nós possamos primeiro obedecer a Deus. E aí o nosso louvor será perfeito diante o nosso Criador, se nós seguirmos os conselhos, as palavras, os estatutos de Deus. Agradecendo a todos os nossos ouvintes, pela sua participação. Para nós é uma alegria tê-los sempre acompanhando as nossas programações, ajudando também na divulgação das programações. Amém. É isso, gente, Lucas. Amém. Pode ficar à vontade, meu irmão. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Eterno e soberano Pai, graças te damos por tua palavra nesta manhã, palavra que nós recebemos da parte do Senhor, que nos instrui a sermos obedientes à tua palavra, para que a nossa adoração venha a ser uma adoração verdadeira, e assim possamos agradar ao Senhor. Te damos graças por mais um programa, te damos graças por cada ouvinte que está acompanhando as programações da Rádio Encontro com Deus. Oramos nesse momento que o Espírito do Senhor possa encorajar a cada um de nós a tomarmos decisões corretas, a reformarmos, a mudarmos o nosso comportamento cada vez para melhor e que possamos encontrar em Ti, por meio do Teu Espírito, forças para Te seguir, ó Eterno. Seguir as orientações do Senhor, ainda que em momentos pareça que essas decisões que nós estamos tomando seja prejudicial a nós, mas sabemos que não é. Temos diversos exemplos bíblicos que a obediência nos leva aos caminhos do Senhor, que obedecer a tua palavra nos coloca nos caminhos das bênçãos, como diz a tua palavra, estas bênçãos te alcançarão quando obedecerdes a palavra do Senhor nosso Deus. Infelizmente, somos levados muitas vezes a correr atrás de bênçãos e não a sermos obedientes para que as bênçãos nos alcancem. Ó Eterno, nesse momento eu apresento cada pedido de oração em tuas santas mãos. Rogo a Deus por aqueles que passam por enfermidades, estenda suas mãos de misericórdia, de graça, de força. Rogo por aqueles que estão hospitalizados, estenda suas mãos de misericórdia e de graça sobre eles. Rogo a Deus eterno pelo meu amigo, o Senhor Adonel, que se encontra, ó Deus querido, internado. Estenda suas mãos de misericórdia, quebrando toda a força do mal, repreendendo tudo que possa estar atrapalhando ele ter uma saúde perfeita. Peço, ó Deus querido, por cada pedido de oração que chegou a nós. Estenda suas mãos de misericórdia. Tu és um Deus cheio de misericórdia, cheio de bondade, cheio de graça e cheio de amor. Nesse momento eu repreendo todo o poder das trevas, todo o poder destruidor, todo mal, tudo aquilo, ó Deus, que perturba e que tira a paz e a qualidade de vida das pessoas. Em nome de Jesus, nós oramos que o Senhor possa dar paz, vitória e graça a cada um. E que a tua palavra possa estar nos nossos corações, de maneira que nós venhamos, por meio da tua palavra, termos assim a segurança e um escudo ela possa ser para a nossa proteção contra os ataques de Satanás. Assim nós agradecemos ao Senhor por mais um programa, rogamos a tua graça sobre cada um dos nossos irmãos que ainda estarão trazendo a palavra do Senhor por meio desse veículo de comunicação, que a graça do Senhor possa estar sobre o coração de cada um e que cada ouvinte possa absorver a tua palavra com verdade, conforme o Senhor tem trazido. Assim nós agradecemos por tudo, no nome poderoso de Jesus o Cristo, porque tu és um Deus cheio de graça e de misericórdia. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Paz seja com todos. Encerramos o programa À Luz das Escrituras em nome do Senhor Jesus. Que a paz esteja convosco.